tempo não, vambora para o vídeo. Ou Então, seja, São Paulo ficou devendo aí. São Paulo teria que reduzir o gasto dele com o futebol de 620 para 450, enquanto todos os outros clubes do Brasil, todos, sem exceção, aumentaram significativamente o seu gasto para 2025, que era um ano, né, com muitos desafios. Esse era o meu pavor, certo? Porque como o São Paulo vai reduzir tanto o seu investimento no futebol e continuar, como eles gostam de falar, competitivo com os outros. Até que vem sendo. Fora a eliminação da Copa do Brasil, ele está nas quartas de final da Libertadores, junto com os outros dois, Palmeiras e Flamengo, que são incomparáveis, está entre os 8 melhores do brasileiro, com um orçamento muito menor do que ele tinha. Agora, sim, esse orçamento, ele não está conseguindo, segundo o relatório da comissão, ele não está sendo cumprido à risca, né? O São Paulo ainda está gastando mais do que o orçamento prevê, né? Só que o que me chamou a atenção nesse relatório prévio da comissão do Conselho é que o São Paulo está gastando mais do que o orçamento prevê em todos os departamentos. Então, o departamento de futebol profissional está gastando, segundo o relatório, 22% a mais do que deveria. Mesmo reduzindo a folha de pagamento, mais ou menos 1,5 milhão, 2 milhões por mês, né? Com aquela redução de 23 jogadores que saíram para a entrada de 9. Mesmo com essa redução, a folha de pagamento de São Paulo do futebol continua alta e, segundo esse relatório, gasta 22% a mais do que deveria. Agora, o que também me chama a atenção, o clube social, tão decantado, segundo o relatório da comissão, gasta 15% a mais do que deveria. O clube social também está acima. A base gasta, segundo esse relatório, 25% a mais do que deveria, mais do que o futebol profissional. Tudo em relação ao orçamento. Ou seja, a gente chega agora, setembro, a conclusão óbvia dessa comissão é que o São Paulo Futebol Clube, no geral, gasta mais do que o orçamento previa em todos os departamentos, e mesmo arrecadando mais em algumas do que o orçamento previa em algumas linhas, né? Sobretudo a venda de jogadores, ele ainda opera no vermelho. E aí, a conclusão do Casares sobre essa situação é: ou o São Paulo vende, como você falou, bem mais do que o orçamento preveria, ou ele vai fechar no vermelho. É claro que nessa situação da venda de jogadores, o São Paulo já está mais de 50 milhões acima do esperado no orçamento, com as vendas todas, sem contar o Alves e o Ferreirão, ou seja, isso ainda vai extrapolar consideravelmente. Mas mesmo com o Alves e o Ferreirão, é bem necessário e possível e imaginário que o São Paulo vá vender mais em dezembro e janeiro para fechar o ano no azul. Como disse o Casares, ainda temos a outra janela, a do final do ano, né? E aí, cara, você vê, então saíram o Alves, o Ferreirão, o Ângelo já foi vendido, o William Gomes no começo. E aí você vê o que pode entrar, o que pode ser vendido na última janela. O Rodrigo Nestor, que está emprestado ao Bahia, está se destacando, e que se ele cumprir as metas, praticamente já cumpriu, renderia cerca de 30 milhões de reais. O Galopo, no River, também pode ter venda estipulada, pode também render mais, mas, sobretudo, 2 jogadores que são os mais valorizados do momento. O Rodriguinho, que está renovando o contrato, para, inclusive, aumentar a multa, e o Henrique, né, do Carmo, que o São Paulo recusou a venda agora, nesta janela, porque o preço estava muito baixo, mas que, apertando a questão, ele pode ser vendido no final do ano. E aí tá, beleza. Vamos dizer que os 2 sejam vendidos, o São Paulo feche no azul, a presidência e a direção soltem rojões, mas daí você fala, e o ano que vem? Já que eu já vendi todos os meus jogadores jovens bons, né? Uhum. Essa é a questão, e ainda mais eu coloco essa questão, essa dificuldade, sabendo que está na rua um projeto de parceria para a base. Então, se o São Paulo, que já vendeu mais de 100 milhões de reais esse ano em jogador, e vai bater os 200 ou mais, vai ter sempre 200 ou mais para vender a partir do ano que vem, com sócio, que vai morder percentual dessas vendas, né? Então, para mim, antes de possivelmente aprovar esse acordo, é muito necessário mergulhar nas possibilidades de como o clube funciona hoje. Porque o clube funciona dependendo completamente
ainda da venda de jogadores. E o São Paulo não está vendendo exatamente bem, porque ele está apertado, desesperado, então vende na primeira boa proposta. Tem sido assim em 2025. Se for comparar com o Palmeiras, que vendeu muito da base, o Palmeiras arrecadou 500 milhões com a base. É um valor absurdo. Só que o Palmeiras, acontece que o Palmeiras ano que vem tem mais uns 10 caras para vender. Depois tem mais uns não sei quanto, depois tem mais não sei quanto. Fora esses caras que já estão aí no mercado e que toda hora o Palmeiras ganha uma grana em cima deles, né? Dessa turma toda que tá aí. O Palmeiras acabou de ser campeão brasileiro sub-20 de novo. Então tem isso, né? O Palmeiras também vende muito da base. Só que o Palmeiras revela muito mais que o São Paulo hoje. Caras melhores. Não adianta a gente falar de Cotia, que é bacana. O Palmeiras revela mais e melhor, mas com folga. Hoje, então, portanto, ele consegue arrecadar mais de 1 bilhão, como está arrecadando, e consegue gastar 700 milhões para montar um novo elenco, né? Esse que o Arnaldo falou, esse é o ponto. O ano que vem não vai ter quem vender, vai vender quem? Vai vender o sub-11, o sub-10, o sub-5? Como é que vai ser, né? E vai vender 30% e mais, da categoria de base. Vai vender 30% da categoria de base. Ou esses caras que vão captar a partir de agora são uns gênios e começam a captar o Estevão pelo Brasil inteiro, ou vai dar ruim, né? Imagina se o São Paulo consegue captar ou revelar exatamente o que ele revela hoje, tira 30% dos 100 milhões que o São Paulo vai chegar aí. 70 milhões o São Paulo teria vendido? Teria arrecadado, né? Por exemplo. Mas fala. Então, assim, o projeto da parceria da base tem como missão, isso extraoficialmente falando, triplicar a receita de atletas de base. Então, triplicar. Mas isso é muito... É muito sério, né? Vou triplicar. Como assim? A partir de agora, o São Paulo vai revelar caras bons do nada, assim, da noite por dia? O fundo prevê captar muito mais jogadores talentosos da base e assim triplicar a receita com eles. Mas isso, você acha que vai ser assim, né? Pois é, tipo, é o que eu tô dizendo. Quanto tempo demorou para maturar o Ferreirão para ele ser vendido, por exemplo, né? Sim. Não é? Então, assim, só para você ter uma ideia, o São Paulo gasta média por ano com a base dele 45, 46 milhões de reais e vende em média da base por ano 70 milhões de reais. Já vendeu muito mais do que 70 milhões esse ano, né? Mas o que a gente está falando, vendeu mais de 100 milhões, extrapolou bastante a média histórica de venda, mas praticamente dizimou a sua geração 2006, né? Que era uma geração talentosa que está indo toda vendida para o clube ter um respiro financeiro. E ele continua gastando mais em todas as áreas. E as receitas também que aumentaram, elas não aumentaram tanto assim, porque tem esse lado, né? O Palmeiras e o Flamengo estão vendendo mais, mas eles estão vendendo mais de patrocínio na camisa, de receita né, outro tipo de receita. Eles estão também em receita muito acima do São Paulo, né? Então, essa conta para o São Paulo sempre fica muito mais apertada e cada vez mais dependente de venda de jogador de base. Agora, tem uma crítica ao fato de não estar conseguindo que o futebol tem gastado muito, que são os salários, né? E que com as vendas esse negócio vai se equilibrar, como a gente já falou, mas que os salários, na verdade, os salários altos do elenco do São Paulo, não sei de quem, mas deve ser só de quem não joga, também bota a conta lá para cima. Então, o que eu quero dizer, ele pode até vender o Patrick aí como tá vendendo, só que o Patrick ganha o quê? Ganha sei lá quanto, não é o salário do Patrick que vai aliviar a vida, e nem o valor da venda, né? Ao passo que, não sei quantos pro Lucas, não sei quantos pros caras que não estão jogando e tal, esse negócio coloca a conta lá para cima. Tem isso. Perfeito. Né? Ótima observação, porque essa é uma situação assim. Então, vamos voltar primeiro ao primeiro número que a gente discutiu aqui, o orçamento de 2024 do futebol versus 2025. Se eu gastava 620 e vou ter que começar a gastar 450, essa redução, como que eu vou ter um time com jogadores com salários tão altos? Essa é a primeira, né? Agora eu te pergunto, não dá para você rasgar contrato em atividade de um ano para outro, certo? Sim. Então, quando virou para 2025, a folha de pagamento do São Paulo já tinha todos esses caras, exceto o Oscar. E esse acho que é um passo até simbólico, porque entre o Oscar, 2,5 milhões ano lá, patrocinador, ele torna, pensa, sem o Oscar, o São Paulo teria, eu tô falando, eu não quero crucificar o Oscar, mas estou pegando como exemplo, por favor, entendam.
Sem o Oscar, em vez de economizar 1,5 milhão da folha salarial por mês, o São Paulo economizaria 4 milhões por mês. Em certo? que pese o fato de esse salário nesse primeiro e segundo ano não é pago pela patrocinadora, certo? Não, parte dele, né? Parte Parte dele. dele, sim. Parte dele, não a totalidade, parte dele, né? Uhum. Em que pese, né? Porque no final das contas, ele sai do cofre do clube mesmo. O que acontece é o patrocinador aumentar o aporte dele mensalmente, comportando essa parte do salário do Oscar, mas quem paga é o São Paulo. Eu só estou pegando o exemplo do Oscar porque o São Paulo poderia, sim, não ter contratado o Oscar, ter investido em 2 ou 3 jogadores bem mais baratos e a sua folha ficar mais enxuta. Mas fora o Oscar, não tinha muito o que fazer. Não tem como romper o contrato do Caleri, do Lucas, do Luiz Gustavo, certo? Que não estão jogando machucados. Talvez você aí planejando, eu não vou renovar o contrato do Lucas, eu não vou renovar o contrato do Luiz Gustavo, mas isso não seria em 2025, né? Então, essa é uma situação porque a folha de pagamento do São Paulo, embora com alguma redução em relação ao ano passado, continua gorda, pesada, né, por mês. E os jogadores mais caros, aí por uma contingência, aí posso dizer os dois lados, contingência astral, mas também a questão da idade, curiosamente, ela contempla os caras, os que não estão jogando, os mais caros são aqueles que não estão jogando, né? Sim. O Acelino Popó, por isso tentaram empurrar o Luan. Sim, porque o Luan, empréstimo agora, porque o Luan ocupa na faixa salarial uma fatia gorda. O Luan é um cara da base, mas já está há muito tempo, renovou o contrato. Mas é aquilo, para entrar o Rigoni, teria que sair o Luan, por exemplo. Né? Então, esse ano é tudo assim, e por enquanto está no vermelho. Muito bem, vamos agora começar a... Samuca Boys, soberanos, eu aceito não ganhar nada nos próximos 3 anos, mas com dívidas se igualarem a do Palmeiras. Ou faz isso ou seremos eternamente coadjuvantes. Cara, você e a torcida do São Paulo topa. Pergunta aí, eu passo uma enquete aqui, você topa ficar 3 anos sem ganhar nada, ficando no meio da tabela, tarará, e daqui 3 anos você tá brigando cabeça a cabeça com todo mundo? Você topa? Eu duvido quem não topa. Eu duvido. Essa bucha a torcida já aceitou. Agora, quem tem que fazer as coisas é o outro lado, é a direção do São Paulo. Essa parte já tá contratada, não é, Arnaldo? Sim, a questão é que não jogar limpo, claro, com o torcedor, diminui digamos, o pacto o pacto econômico entre todos para os próximos anos, né? Você fica desconfiado, simplesmente isso. O São Paulo faz, aí vai, fecha no vermelho. Aí não, agora vende mais não sei quanto e aperta mais. Não, agora fecha no vermelho de novo. Aí realmente cansa qualquer um. Éder Inácio, caso a tentativa de reestruturação do São Paulo fracasse por incompetência e falta de transparência da atual gestão, torcida e conselheiros se sentiriam estimulados a pedir que o clube passe a coringar? Eu acho que é mais provável que passe a querer formar uma SAF. Aí é a armadilha total, né? A gente perceber que o grupo que durante 6 anos vai administrar o São Paulo tenha colocado o São Paulo nessa situação totalmente encalacrada e comande processos em direção à SAF, esse mesmo grupo. Acho que seria, ok, se for esse o caminho, o Casares sempre diz, né, que não será o primeiro clube a ter a SAF, o São Paulo, nem o último. Se for esse o caminho, que o mínimo de decência exista e que ninguém dessa administração, ninguém possa fazer parte da SAF nos primeiros tantos anos, né? Ao contrário do que acontece no futebol brasileiro, exemplos do Atlético Mineiro, do Fortaleza, agora do Fluminense, que está discutindo a questão, né? Porque no final das contas, os administradores colocam o clube numa situação quase falimentar, e aí colocam o clube à venda, e esses próprios caras passam a ter cargos fundamentais, como CEO da SAF lá na frente. Aí é fácil, né? Exatamente. Aí é mole, aí eu também quero. Michael Douglas, a verdade é que é uma baita de uma cascata que a torcida aguentaria 5 anos sangrando para voltar a ganhar depois. Disso. É como mudar o rumo de um transatlântico. Não dá para dar cavalo de pau. Déficit é normal. Eu não acho, cara. Eu acho que a torcida, inclusive, ela já está aceitando isso. É o que está acontecendo com o São Paulo. São Paulo ganhou a Copa do Brasil lá em 23 e acabou. Tá sofrendo e tá aguentando, né?
aguentaria, a torcida aguentaria. Mais 3 anos sem ganhar nada, aguentaria. Se ela tivesse algum sinal de que as coisas vão melhorar, aguentaria. Eu posso garantir. E tem Já o treinado, Santos esse ano. né? Você já o Arboleda e Alisson praticamente recuperados, e eles estavam ausentes, né? O Marcos Antônio ainda não, mas fazendo exercícios no campo, no gramado de tênis. E depois algumas situações ainda que estão. O Lucas, por exemplo, até agora ele não foi para o campo, né? Até agora ele não teve essa situação de poder ser uma opção para o jogo contra a LDU, né? Então, e tem uma questão também dos jogadores que estão em ação na data FIFA, na eliminatória sul-americana, que são o Ferrarese, o Bobadilha e o Tapia, para o São Paulo, que volta todo mundo aos treinos na quarta, quinta-feira, e já tem jogo com o Botafogo no domingo, o último antes da partida de Quito, né? Não dá para saber ainda quais desses jogadores que estão fora terão condições de fazer parte do jogo fundamental contra a LDU e Quito.